Bom dia, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é a apóstola Rita de Cássia, para a honra e glória do Senhor. Vamos deixar nossa palavra de meditação no dia de hoje, 1 de Reis, no Antigo Testamento, capítulo 6, a partir do versículo 12. Amém? Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando nele, confirmarei para contigo a minha palavra, o qual falei a Davi, teu pai. Olha que interessante. É bem interessante. Nós estamos falando aqui de quem? Do rei Salomão, que aqui ele estava edificando o templo para o Senhor Deus. Esse templo já foi prometido ao seu pai. Mas antes de entrar no templo, vamos ler mais uma vez o que é que o Deus de Israel ainda assim passa os seus mandamentos, ainda avisa, ainda dá para ele, faz ele lembrar os seus mandamentos e seus estatutos, suas leis, as suas ordenâncias, porque nós não podemos trabalhar nem servir a Deus de qualquer forma. A palavra de Deus vem nos dizer que nós não podemos adorar dois senhores, a Deus e ao diabo. Nós não podemos adorar a Deus e adorar o dinheiro. Nós não podemos adorar a Deus e ao álcool. Nós não podemos adorar a Deus em relação aos vícios em todos os sentidos da carne, porque a carne mata e o espírito avifica, né? O espírito dá vida. O espírito, ele resplandece, ele dá luz como o sol que brilha. E a carne, nós teremos que realmente matar e não é agradável para a carne. Não é bom você enfiar um prego no dedo. É terrível, não é? É a mesma coisa quando seu corpo tem vontade de fazer coisas abomináveis, sua carne, suas raízes, as maldições de família, sua genealogia. Eu sei que tem gente que não acredita em maldição de família. Por que nós estamos pagando pelo pecado de Adão e Eva? Pode me explicar isso? Porque Deus assim quis. E por que é que nós carregamos a maldição de família? Não é porque assim Deus quis? Quem é que quis? Nós é que não quisemos, porque nós não sabemos nem o dia de amanhã, nós não enxergamos, se não for pela visão espiritual, pelos olhos espirituais e pela palavra de Deus, nós não entendemos nada. Nós somos leigos. A gente vai entender, vai aprender, nós somos inteligentes, mas a sabedoria vem do Senhor, nosso Deus. E vamos falar aqui, entrando na sabedoria de Salomão, sabe que Deus a ele deu sabedoria extraordinária. Mas Deus aqui no 1 de Reis, no capítulo 6, versículo 12, quanto a esta casa que tu edificais, se andares nos meus estatutos, se andares, tem lei. Tem lei para rei, tem lei para líder. A palavra de Deus vai nos dizer e nos ensina que não tem um rei, não tem uma liderança que Deus não levante. Se Faraó se levantou, foi porque Deus quis. Se José se levantou, foi porque Deus fez. Agora, porque Deus quis. Quem vai trabalhar da melhor forma para Deus é aquele que tiver um coração humilde na presença de Deus. É aquele que também Deus vai levantar para servir a Ele. O escolher, o levantar, o abençoar, a progressão é de Deus, mas cabe a nós ter um coração redimido da presença de Deus. Cabe nós não querer, sem querer usar palavras popular, me falta agora a palavra em português. Basta que você tenha reverência ao nosso Senhor Deus. Não queira tomar o lugar de Deus. Não deixe que a arrogância de Satanás, como foi no céu, subiu para a cabeça. Não deixe que essa arrogância, porque aí está o pecado. Aí está o pecado. Aí está o coração com plantas, com raízes profundas na adoração ao mundo, aos estrelismos. Cuidado com os estrelismos. Agora o mundo gospel virou todo mundo estrela. Sendo que Jesus é o centro. Não seja apegado à moda, não seja apegado ao dinheiro. Se você trabalha e pode, muito bem. Se Deus te deu, muito bem, mas cuidado. Cuidado com a provocação. Cuidado, porque isso faz mal tanto ao espírito como à carne. E Deus aqui diz
a Salomão. Olha que Deus já tinha dado a Salomão tanta sabedoria, ele já estava na construção da planta do templo de Salomão. Desculpa, a planta do templo de Salomão está na Bíblia, mas esse templo não é de Salomão porque ele fez. Deus deu sabedoria a ele para fazer, mas o templo é de Deus. O templo era para Deus. E está aqui ainda mais, continuando no capítulo 12, desculpa, 1 de Reis 6, capítulo 12, e fizeres os meus juízos, ser juiz como Jesus foi. Aqui ainda não existia Jesus, mas vamos botar então quem já existia, Moisés. Davi, seu pai, foi um bom rei, o melhor rei de Israel, o judeu, ele é para eles o rei Davi é tudo, né? É mais que Jesus. Então, Davi, o rei Davi, o pai de Salomão, ele foi um bom rei e pecou. Você peca, eu peco. Todos nós pecamos, somos pecadores. E se você está ouvindo vai ouvir esse áudio, pensa que não vai pecar, cuidado no dia de amanhã, porque o amanhã há de vir, e aí você pode pecar em coisas tão simples e banais, que você vai lembrar dessa passagem. Nós não estamos livres de pecado, nós temos que vigiar, orar e jejuar, para que assim nossa carne se fortaleça e que a gente não pereça, mas que a gente venha ter todos os dias uma vida eterna na presença do divino, do maravilhoso, do grande Deus, né? Jeová, o eu sou. Então, e fizeres os meus juízos, guardares todos os meus mandamentos, guardares os meus mandamentos. Jesus era mais de 600 leis. Aqui ainda era mais de 600 leis, mas lá na frente, no Novo Testamento, nós vamos aprender com Cristo Jesus, que ele fez dos 600 leis, mais de 600 leis que Deus deu no deserto ao nosso profeta, patriarca Moisés. Deus deu mais de 600 leis. Jesus, com toda a sabedoria, mais que Salomão, resumiu em duas. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Se você já permanecer nessa doutrina, nessa lei, se você permanecer nesses mandamentos, desses estatutos da Bíblia Sagrada, do que nos ensina as Escrituras, você não vai fazer nada pensando nos seus lucros, mas peça a Deus um coração para você fazer para ajudar. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e as vossas coisas vos serão acrescentadas. Não é eu vou buscar minha justiça, eu vou buscar como eu quero, eu vou fazer rendimentos matemáticos na casa do Senhor e depois eu vou procurar Deus. Tá assim não. Na minha Bíblia não diz isso. Na minha Bíblia diz que buscai os reinos dos céus. Fazei tudo para Deus. Quando você faz porque você ama o próximo. Fazer isso porque você está no estatuto de Deus. Se tiver 2 jaquetas, seu irmão tiver sem uma, dê uma. Não cobre dele depois porque você deu. Deixa aí. Irmãos, trabalhar na obra do Senhor é usar e colocar o amor em prática que Jesus nos ensinou. Se nós não pudermos, não sabermos fazer isso, vai despencar. Mas vamos lá. Olha que o rei Salomão, aqui no 1 de Reis, capítulo 6, já era um homem, já era rei, já era sucedido. E Deus, cada passo que a obra do Senhor e a nossa vida são degraus. São degraus como a escada que sobe para o céu. Cada degrau o Senhor fazia ele lembrar. Guardare todos os meus mandamentos e andando nele confirmarei para contigo a minha palavra, o qual falei a Davi, teu pai. Confirmarei para contigo a minha palavra, e o qual falei a Davi, teu pai. Imagine, aqui ele já era rei, mas ainda não estava confirmado. Deus não dá tudo de uma vez. Tem um ditado que diz assim, Deus não dá de paulada em ninguém. Não, Deus não dá de paulada em ninguém, não. O cajado de Deus, ele açoita devagarinho. E desaparece. Deus é fiel. Deus é bom. Deus é o Pai que ama. Então, simplesmente não vai receber se não obedecer. Ah, mas vai acontecer. As promessas de Deus já está. Jesus já levou todas as nossas pisaduras. Aqui é o Antigo Testamento. Irmãos, existe só 2 caminhos, a verdade e a vida. E existe só um caminho, obedecer ou desobedecer. Esse foi o que amar ou odiar. Não tem
outra coisa. Não existe. E vamos lá. Então, aqui voltando na primeira de Reis, capítulo 5, nós vamos ver e nós sabemos que Deus prometeu ao seu pai, Salomão, o pai de Salomão, rei Davi, prometeu ao seu pai, o rei Davi. O que é que Deus prometeu ao rei Davi? E eis que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Isso falava o rei Davi. Ele queria fazer uma casa. Ele teve um desejo no coração de fazer uma casa para o Senhor. Como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa no meu nome. Então, o rei Davi, ele tinha um desejo de botar uma casa para o nosso Senhor Jeová. E ele falou com seu profeta Samuel, mas Deus disse a ele que não era a hora e que a mão dele estava suja de sangue, que ele não ia edificar uma casa para o Deus de Israel, para o pai que escolheu ao rei Davi, para o pai que deu sabedoria ao rei Davi para lutar com tantas guerras, foi rei, teve o seu filho Salomão, foi um relacionamento muito... nasceu o rei Davi, mas nós sabemos que foi muito apedrejado, muito pecado houve, sem criticar, só para falar que nós não entendemos os desígnios de Deus e que fuja do pecado. O rei Davi, ele viu algo e ele desejou esse algo, ele lutou com todas as forças e teve a Betsaba. Para isso, teve que tirar e colocar o seu sacerdote fiel à guerra, que ele sabia que ele não ia vencer essa guerra, e então ele praticamente permitira que seu soldado morresse na guerra, para que assim ficasse com Betsaba. E a Betsaba, claro, se envolveu com ele, teve um filho, o primeiro filho morreu. Deus disse, foi por causa deste pecado. Então ele passou por uma dor tremenda, ele passou 3 dias sem comer, de jejum, de pão e água, se arrependeu, mas ele estava casado com a mulher. E quando a gente permite que alguém perca uma vida com propósito, sem propósito, a pessoa não volta mais, não volta, só volta se Deus ressuscitar. Então, desse abençoado casamento, que depois Deus abençoou, porque houve arrependimento, e a família de Davi foram todas, mas toda confusa. Muita confusão, que eu não quero entrar nos detalhes do pecado, eu quero entrar nos detalhes das promessas de Deus realizadas nas nossas vidas. As promessas de Deus realizadas na nossa vida, nós temos que, como nós já falamos, já oramos ali, em 1 de Reis, capítulo 6, versículo 12. Se nós obedecermos, não tem jeito. E voltando aqui ainda para 1 de Reis, capítulo 5, no versículo 5, eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, dizia o rei Davi, meu Deus, como falou. Mas o Deus de Israel falou a Davi, meu pai. Então aqui já dizia a Salomão dizendo que Deus, o rei Davi já não existia mais. Então Deus falou ao seu pai, rei Davi, dizendo, teu filho que porei no teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa no meu nome. Então, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, do 12 ao 13, 1 de Crônica 17, capítulo 17, do versículo 11 ao 12, você vai ver essas promessas de Deus sendo falada, cumprida, exposta na vida do rei Davi. O desejo do rei Davi de construir um templo e a reprovação de Deus, dizendo, não vai ser você que vai edificar esse templo, mas é o teu filho que darei para edificar esse templo, porque as suas mãos está cheia de sangue, rei Davi. Darei e seu filho prepararei para edificar este templo. Então, aqui no capítulo 6, no capítulo 6, você vai ver a edificação desse templo, o templo de Salomão. 1 de Reis, versículo 6. Agora vamos lá. Quando Deus já falou aqui no
1 de Reis, capítulo 6, versículo 12, dando a ele os mandamentos e estatutos, dizendo que se ele obedecer, ainda assim, construindo o templo, ainda assim sendo rei, ainda assim recebeu muita sabedoria, ele já estava na metade do seu, ou no início, na metade do seu reinado, o rei Salomão. Então, a sabedoria de Salomão era tão grande. Vamos lá, 1 de Reis, no capítulo 5, lá está escrito, e deu Deus a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento, largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Ou seja, ele tinha um coração abrangente, ele tinha um coração glorioso, um coração que ele resolvia os problemas, abraçava a causa, ele era o juiz do juiz, ele tinha sabedoria como aquelas duas prostitutas que ele salvou a vida do filho, que a falsa mãe até queria que ele fosse ali, aquela criança, por inveja da outra mãe, crucificado, né? Então vamos lá. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os orientes, do que toda a sabedoria do egípcio. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etã, Exatã e o que Ramã, e Datã, e filho de Maá. E correu o seu nome por todas as nações em redor. O rei Salomão, ele tinha mais de 89 títulos e disse 13.000 provérbios, foram os seus cânticos, 1.005 cânticos. Também falou das árvores de cedros que está no Líbano, até o isupo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis, do peixe. E vinham de todos os povos ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Isso não é o fim, não, da vida de Salomão. Isso é o começo. Então, irmãos, cuidado com que Deus tem te prometido, que você tenha avançado, glória a Deus, aleluia, mas cuidado com as pedras de tropeço, cuidado com muito entendimento sem consultar Deus. Isso é um perigo para todos nós, tá? E muitas vezes a gente tem vontade de sair correndo de tudo e todos. E tem aquele ditado popular, né? Vamos chutar o pau da barraca, não quero mais saber de nada, de nenhum problema. Não estou aqui para resolver, não quero mais servir a Deus. E não podemos. Isso é um perigo espiritual, né? Isso é um perigo espiritual. E Deus, pela sua misericórdia, como a gente não pode discernir o pé da mão sem Ele, quem tem chamado dele, quem vive da sua palavra, verdadeiramente é assim. Se você quer receber de Deus mais e mais, serve para todos, para mim primeiramente. Continue nos mandamentos e estatutos do Senhor, assim como nós vimos aqui em 1 de Reis 6, capítulo 1 de Reis, capítulo 6, versículo 12. Eu vou encerrar lendo este versículo outra vez. Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, olha quanta sabedoria Deus já tinha dado a Salomão. Olha quantos ouros, quanta riqueza, nome famoso, já era estrela no deserto, em toda a terra. E fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, o qual falei a Davi, teu pai. Então aí Deus já estava cobrando e confirmando. De uma certa forma, era uma escada que Deus elevava a Salomão e confirmava a ele. Eu te prometi, eu te dou, mas eu quero de você o mínimo possível, que é honre o meu nome, honre o meu chamado, o teu pai, que era o rei Davi, e todas as promessas e palavras que eu já prometi, porque a minha palavra não pode voltar vazia. Por isso que Deus faz acontecer na sua vida e na minha vida. Mas não foi mais do que você possa fazer. Faça aquilo que Deus te incube a fazer e cuidados com as falsas profecias. Deus seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que sejamos cheios de sabedoria, assim como Deus deu a sabedoria a Salomão, que o Senhor possa dar a nós sabedoria, como nós assim possamos carregar. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, graças a Deus.